Imagina isso, um incêndio que destrói a metade de um parque estadual. Eu queria que o Mantovani, que é da SOS Mata Atlântica, nos explique a importância desse parque estadual, né? E o que representa essa destruição para o nosso meio ambiente, Mário? Ô, Fabiola, é realmente uma tragédia que a gente está falando, foi muito bem colocado pelo Major Palumbo. Nós estamos vendo uma grave situação porque São Paulo precisa dessas áreas verdes. Um dos primeiros estudos que a SOS fez no final dos anos 80, junto com a professora Magda Lombardo, mostrava que a gente tem até 8 graus de diferença de temperatura na região metropolitana de São Paulo, com as áreas verdes e as áreas, por exemplo, dos jardins, com relação, vamos dizer, à Zona Leste. Ora, isso, segundo aí o pessoal da Faculdade de Saúde Pública, nós temos até 8 mil mortes por problemas respiratórios em São Paulo. Então, isso é muito grave do ponto de vista de saúde pública, né? E a gente precisa ter muita atenção para essas áreas verdes. Elas são o lazer que a gente tem, e como foi muito bem colocado, a situação, por exemplo, dos lixos que se jogam nos terrenos, nos próprios entornos de parques, porque aí tem acessos e o pessoal põe ali, descarta muito lixo, e esse lixo é uma matéria-prima para fazer o fogo e a gente depois não tem mais esse controle. Agora, do ponto de vista de natureza, né, nós já temos essas ilhas de vegetação em São Paulo extremamente fragmentadas. São poucas e que são fragmentadas. E a gente tem, além, né, daquela coisa, por exemplo, do capim, que invade, né, esses entorno dessas vegetações, o lixo, toda a parte de veneno, tudo que a gente conhece de agressão ao meio ambiente, o fogo é talvez o pior deles, porque o fogo dizima todas as possibilidades, inclusive depois de revegetar. Então, às vezes, em alguns desses lugares, nós não teremos mais a revegetação. E aí teria que ter mais um custo ainda, além de, por exemplo, manter tantos homens trabalhando, tanta perda de atividade que a gente tem, nós vamos ter aí um custo muito grande para estar restaurando essas áreas e para garantir a nossa qualidade de vida. Mas Agora, é impensável você ter ainda balão em São Paulo e fazendo isso de forma criminosa, porque é crime soltar balões, e a gente viu esse exemplo agora do que pode acontecer com essa atividade. Ô Mário, você falou sobre o custo alto da revegetação, mas é possível, por exemplo, o Major Palumbo trouxe que metade do parque foi destruído, quer dizer, uma tristeza, uma tragédia, como você mesmo disse há pouco. Como reconstruir? Quantos anos demora para a gente reflorestar esse parque? Fabíola, a gente tem muita experiência hoje com plantios, né? A SOS Mata Atlântica já vem fazendo isso em muitos lugares, inclusive no Vale do Paraíba. Para se recuperar uma área de um campo de futebol, como falou o Major, você precisa de pelo menos 2 mil árvores, 60 espécies diferentes para formar o que era uma área como a gente tem hoje aí nessa região. E isso você pode pôr aí um custo de R$ 20 mil o hectare para fazer de restauração. E a gente está falando de ter pelo menos 8, 10 anos para que ela tenha um porte que a gente possa dizer que ali abriga a fauna e abriga alguma condição melhor do que era a floresta. Lógico que nós não vamos ter nunca mais as funções originais, mas essa região, mesmo sendo alterada, ela hoje já vinha estar no equilíbrio. Os parques na região metropolitana de São Paulo são importantes para a gente manter essas conexões florestais que tem no entorno e garantir, no nosso caso, mais ainda, porque essa região é uma região de mananciais, é a água que a gente bebe. Então, estamos colocando em risco tudo, a saúde, a água, a questão vegetal aí, da fauna e da flora. Então, é Sim. muito grave, a gente tem que combater e alertar a população. Não é possível conviver com tipos de irresponsabilidade. Não tem fogo que pega sozinho, tem que ter uma ação humana, pelo menos. E isso é um problema para todos nós.